Miss Marvel e os Vingadores. Eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: Miss Marvel, os Vingadores. Bem, essa é a 18ª edição da revista Miss Marvel, da série original da Miss Marvel, publicada em 1978 e que é inédita no Brasil. Então, mais uma história da Miss Marvel que foi descartada. É a história na qual ela encontra os Vingadores. E fica evidente, né, na capa que, né, a formação dos Vingadores que nós vemos aqui é a formação que tinha o Magnum, né, que originalmente é o Wonder Man. O Magnum foi um vilão criado pelo Barão Zemo, que depois se arrependeu, acabou morrendo, mas depois ressuscitou, né, e ele integrou os Vingadores por algum tempo. Não só os Vingadores, como depois os Vingadores da Costa Oeste. A Feiticeira Escarlate e o seu, né, marido Visão também faziam parte da formação dos Vingadores. E outro casal, a Vespa e o Jaqueta Amarela. Né? O Hank Pym, que já tinha sido o Homem-Formiga, Gigante, Golias e agora era o Jaqueta Amarela. É uma edição especial, né, porque tem os Vingadores, e aí o título no rodapé é, né, Even Avengers Can Die, mesmo Vingadores podem morrer. Né? Será que é uma sinalização que alguém vai morrer na história? Vamos descobrir. Bem, a história começa como? Né? A história começa com o título The St. Valentine's Day, né, Avengers Massacre. Né? O massacre, o dia de São Valentino e o massacre dos Vingadores. Nós vemos a Miss Marvel em pleno céu de Nova York no inverno. Ela foi atingida por alguma coisa e está caindo, né, e gritando ali em agonia. Por que ela está caindo? Né, o que aconteceu? Bem, enquanto isso, né, nas ruas abaixo, né, em um centro de compras ali, nós vemos duas Vingadoras, a Janet Van Dyne, a Vespa, e a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, estão fazendo compras de Natal. Né? E aí a batalha da Miss Marvel ela se torna visível no céu da cidade e eles veem a Miss Marvel caindo. A Feiticeira Escarlate fala para a Vespa que é a Miss Marvel, né, sendo atacada. A Vespa ela já se transforma, né, ela encolhe e aí as asas brotam das suas costas. Ela parte para o ar e fala para a Wanda pegar o elevador, né, para elas se encontrarem no telhado. Quando a Vespa chega no telhado, ela encontra a cena que, se você viu o vídeo anterior, você vai reconhecer. A Miss Marvel ela está caída dentro de um restaurante no topo do edifício e há um mascarado, né, um homem de armadura, apontando uma arma para ela. Está segurando ela pelos cabelos, vai atirar na Miss Marvel, mas aí a Vespa ela intervém. Né? A Vespa chega com seu ferrão bioelétrico e dispara contra o homem de armadura, salvando a Miss Marvel. A Vespa ela parte para o ataque, mas o computador da armadura parece que ele analisa, né, agora a Vespa e ele prevê o seu ataque. A Vespa não consegue continuar, ela é quase atingida pelo raio da arma do adversário que está atacando a Miss Marvel. A gente sabe que é o Ballard, né, mas eles não sabem quem que é. Aí há uma confusão, né, o pânico, todo mundo querendo escapar do elevador. Enquanto isso, a Feiticeira Escarlate ela chega, né, ela chega até o andar. A Vespa fala para a Wanda tomar cuidado, né, o Ballard já vai atirar na Wanda, né, ele sabe quem é a Feiticeira Escarlate e ele não quer esperar para ver o que vai acontecer. Aí ele atira, mas a Wanda, usando seus poderes, né, ela consegue criar um escudo ali para defletir o raio. E ele se apresenta ali como Centurião, né, como Centurion para elas. Depois, né, a Vespa ela vai chamar outros, né, Vingadores com o seu comunicador, porque ela vê que aquele adversário parece muito
perigoso para que ambas consigam dar cabo, né? Quando o Ballard consegue espantar a Vespa, ele se volta para procurar a Miss Marvel, mas não encontra ela, e seu computador também não localiza. A Miss Marvel aproveitou para se transformar em Carol Danvers e se infiltrar ali na multidão, né? Para tentar escapar, e dá certo. Dá certo. Depois chegam os reforços. O Magno e o Visão, eles entram ali no restaurante, né, tentam ir atrás. O Ballard, ele não fica ali para enfrentá-los, né? Ele resolve partir. O Jaqueta Amarela vai atrás dele, né, na sua forma diminuta. Mas o computador do Ballard parece que detecta ali o Jaqueta e dispara contra ele, né? A Vespa vai em socorro do marido e consegue agarrá-lo, né? Depois o Visão parte para atacar. O computador ele já avisa o Ballard sobre os poderes do Visão, né? O Visão vai tentar fazer aquele ataque tradicional dele, né? Ele vai ficar intangível, atravessar com a mão o corpo e tentar provocar uma parada cardíaca ali, né? No Centurion, né? Mas o computador já adverte isso e dispara um raio para que o Visão não consiga chegar perto. O Visão percebe aquele raio, né? O raio atravessa ele porque o Visão fica intangível, mas que talvez o raio conseguisse danificá-lo se ele estivesse materializado. Depois é a vez do Magno, né? O Magno é que parte para ali para atacar, ao ver que o Visão não pode se aproximar, né? Com o risco de ser atingido. Mas o Magno em extrema velocidade ele consegue atingir o Ballard. A Miss Marvel aproveita, né, que vendo ali que o Ballard foi atingido, a Carol volta a ser Miss Marvel, tenta se aproveitar, mas o computador da armadura consegue antecipar o ataque. A Miss Marvel ela é atingida no abdômen, na lateral, e ela acaba então caindo ali do prédio e tentando com dificuldade voar, mas não consegue. Ela acaba atingindo um ônibus na rua com tanta força, né, que o ônibus até com um choque, os pneus, as rodas se partem. Ela consegue, entretanto, se recuperar antes que outro raio do Centurion a atinja. O Magnum ele volta para o ataque. O Centurion rapidamente ele se recupera e atira queima-roupa no Magnum. Só que ele se surpreende que ele consegue rasgar a roupa do Magnum, mas o Magnum não se fere, né? Ele está ali intacto, né? O Ballard fica atônito aquilo, né? Então, isso pra você ter uma ideia, né, do quão poderoso que o Magnum é. Ele acaba, mas o Magnum está tonto, né? E o Ballard aproveita isso para deixá-lo ali e continuar perseguindo a Miss Marvel. A Miss Marvel segue para o que parece ser uma obra em construção ali. E o Ballard vai atrás dela e parece que ela não consegue se esconder, né? Ele consegue encontrá-la por mais que ela tente se ocultar, como se alguma coisa realmente estivesse localizando ela, né? A partir dali ela começa a tentar raciocinar como que ele consegue rastreá-la, né, tão facilmente. E ela pensa que os sensores da armadura dele devem rastrear ela só quando ela é Miss Marvel, porque no restaurante, quando ela mudou para Carol, foi como se ela tivesse desaparecido, né? Parece que ele só consegue rastrear ela quando ela está no uniforme de batalha Kree. Então ela resolve arriscar. Ela se transforma em Carol e vê o que acontece. Então a Carol assume a sua forma, deixando o seu uniforme de batalha Kree e arrisca para ver se realmente é isso que o Ballard ou Centurion precisa para conseguir localizá-lo, né, do seu uniforme de batalha. Bem, assim que ela muda, o Ballard perde ela. Você vê que assim, na verdade ele não está enxergando ela diretamente, né? O computador da armadura
que rastreia ela. Assim que ela deixa o seu uniforme, ele perde. É como se ela tivesse desaparecido, né? Tivesse sumido repentinamente. Mas o prédio no qual ela está já está desabando, né? De tantos ataques que teve a sua estrutura. E a Carol está tentando agora escapar do prédio em queda, mas ela é salva repentinamente pelo Magno, né? O Magno foi atrás do Ballard, acabou vendo a Carol ali e salvou-a, né? Bem, aí depois, mais tarde, né, nós vemos no Pentágono, né, no escritório do Pentágono, na sala da secretária assistente de defesa para pesquisa e desenvolvimento, que é a Mística, a Raven. Ela está assistindo na TV a batalha do Ballard, né, que foi identificado como Centurion, contra os Vingadores e a Miss Marvel. Aí tem uma referência, né, na notícia de que os Vingadores eles não têm mais um status oficial do governo federal dos Estados Unidos. Os Vingadores eles haviam adquirido um status especial que dava a eles, por exemplo, acesso a instalações no governo, a informações, né, a permissão para poder fazer busca, apreensão, algumas coisas, alguns privilégios. Isso havia sido revogado, né? Porque né, em alguns momentos os interesses do governo não se casavam com as necessidades dos Vingadores. Bem, aí nós vemos a secretária Raven, ela recebe uma ligação em um aparelho assim, muito estranho, em que na verdade uma forma etérea, como se fosse um vapor, se materializa, a gente vê uma cabeça, né, que tem uma orelha pontuda, né, ela chama aquela figura de Senhor, e aí essa figura fala para ela, cesse, né, o seu ataque contra a Miss Marvel, né, cada falha aumenta o risco da descoberta. Então o Ballard não teve sucesso dessa vez, né, e acabou chamando muita atenção. A pessoa com quem está falando está manifestando preocupação. Então ele fala que para ela abortar aquela missão, que aquela é a vontade dele, né, e para ela obedecer. Vemos pelo olhar assim que a Raven não gosta, né? E aqui é a cena, né, é a primeira vez que nos quadrinhos que a Raven aparece com a sua forma verdadeira. Então, ela já havia aparecido na revista da Miss Marvel uma vez, sem ser identificada, num barco, quando a Miss Marvel está sobrevoando o Atlântico, né? Depois ela apareceu, né, na história anterior, disfarçada inicialmente de Nick Fury, levando o Ballard até o aeroporto-aviões para roubar a armadura de Centurion. Mas ela estava sempre numa forma humana. Agora, pela primeira vez, né, essa é a primeira vez que a Mística aparece da forma como ela realmente é, com a pele azul, os cabelos vermelhos e o seu traje, né, um traje branco, que ela tem um cinto de caveiras. Né. Então essa é a primeira aparição, né, da Mística na sua forma real nos quadrinhos, né, em que ela também fala o seu nome, que é Raven Darkhelm. Esse sobrenome é alemão. Isso depois vai ter desdobramentos, né, na relação dela com o Noturno, que também é da Alemanha, mas isso não é assunto agora. Nós somos levados num salto para outra galáxia, para o Krylar, que é o planeta trono do Império Kree. O Império Kree, que é a raça do Capitão Marvel, que por sua vez acabou acidentalmente compartilhando, porque ele ficou com os poderes, né? Compartilhando uma parte dos seus poderes com a Miss Marvel. E nesse planeta, o Krylar, a gente tem uma cena aqui da Câmara da Suprema Inteligência, que era uma inteligência artificial, que era o governante do Império Kree. Mas, né, por nenhuma outra história aqui, a inteligência suprema acabou sendo desativada. O seu grande holograma que aparecia nessa sala não aparece mais. Aí há aqui dois Krees aqui do Conselho de Ciências, Faidor e Bundal, que eram os
valetes da Suprema Inteligência. Então, eles eram os assessores aqui do governante, né? O Império Kree era um império governado por uma inteligência artificial. Bem, eles acham que a Suprema Inteligência está no estado de êxtase, né? E acabam saindo da sala, mas assim que eles saem, nós vemos que o monitor ele se acende e a face da Suprema Inteligência aparece, né? Rindo. Essa é uma cena breve, né, que está mostrando aqui o retorno da Suprema Inteligência, embora a gente não saiba quando ela tem ido na história da Miss Marvel aqui, porque isso está mais relacionado, né, com o Capitão Marvel, mas depois vai ter desdobramento na série da Miss Marvel, né, esse retorno da Suprema Inteligência. Bem, voltando para Nova York, o Ballard, ou Centurion, está agora encarando os Vingadores. Os Vingadores estão no topo do prédio ali, planejando o seu próximo passo, né? A Feiticeira Escarlate perguntando o que eles estão esperando, né? Eles têm que ir atrás dele, mas o Visão fala para eles esperarem, né? Porque o Centurion ele está com cores da SHIELD, né? E aí a Wanda pergunta, isso por acaso sanciona uma tentativa de assassinato? E o Visão fala, né, você queria que nós cometêssemos suicídio em massa, né? De 5 de nós, somente o Magnum, né, conseguiu ficar de pé diante do raio do Centurião. Então o que o Visão está falando é o seguinte, ó, ele tem que, na verdade, tomar cuidado, porque só um de nós conseguiu encarar o Centurion, que é o Magnum, mesmo assim ele ficou tonto. Então o Visão está sendo cauteloso. Enquanto eles estão discutindo, né, inclusive o Visão ele quer esperar a chegada do Thor ou do Homem de Ferro para eles conseguirem combater. O engraçado nisso é que enquanto eles estão ali discutindo, o Ballard está ali voando, está flutuando no ar, como se esperasse, né? Ou ele está esperando a Miss Marvel aparecer novamente, ou ele está esperando decidirem lutar contra ele, né? Ele deveria talvez se afastar, esperar outro momento para o ataque, né? A coisa não faz sentido. Mas enquanto os Vingadores debatem, uma figura na sombra se aproxima, uma figura de chapéu e capa, toda de azul. Ela se aproxima, agarra o Magnum pelas costas e joga o Magnum, né, como se fosse um projétil contra o Ballard, né? Tá parecendo o Colossus jogando o Wolverine. Os Vingadores são pegos de surpresa, inclusive o Magnum, que é usado como projétil, né? Mas essa jogada repentina acaba surpreendendo o Ballard, ele é atingido. Em seguida, essa figura ela se desfaz de sua capa e os Vingadores reconhecem ali que é a Miss Marvel. Ela está com outra roupa, ela não está mais com o seu traje Kree vermelho, né, com a estrela amarela. Ela está com uma espécie de maiô ali todo azul, né? E o computador do traje do Centurion parece que agora não reconhece mais ela e não consegue antecipar seus movimentos, o que era aquilo que dava vantagem em batalha. Ela consegue acertar o Centurion em seguida. Tem um comentário aqui, né, um comentário cômico, né, que é a Vespa reconhece a Miss Marvel pelo seu cabelo, né, que ela diz que ela só mudou a roupa. E o Jaqueta Amarela fala pra Vespa, né, minhas desculpas já, né, eu pensei que você fosse a única, né, que tivesse um departamento de roupas, né, um departamento de uma roupa por dia. Ele fez esse comentário porque a Vespa ela troca muito de uniformes. Então ela, enquanto, né, os outros Vingadores eles praticamente mantêm os seus trajes, né, inalterados, exceto o Jaqueta Amarela, né, que ele muda de periodicamente, a Vespa ela está sempre trocando de roupa. Então ela tem um verdadeiro guarda-roupa de uniformes, né? Por isso que o Jaqueta Amarela falou isso. Bem, enquanto eles conversam, né, a Miss Marvel está aproveitando para dar uma surra no Centurion, né? Agora o computador dele não consegue mais
antecipar os movimentos e ele perdeu a sua grande vantagem. E ela, né, está aproveitando isso. Mas ele se recupera em um momento, apesar de tudo, né, e atira contra ela. Né? Mas ela recebe uma ajuda. Né? Enquanto ela está se recompondo seu ataque, o Visão ele surge e como o Centurion estava focado na Miss Marvel, o Visão aproveita e ele deixa o seu braço intangível, atravessa o corpo, né, a armadura do Centurion, né, e tenta aquele ataque tradicional do Visão, né, que é materializar a sua mão dentro do corpo, né, para causar dor ao inimigo. Entretanto, o Ballard reage na armadura, ele dispara um raio contra o Visão, porque o Visão está com parte do corpo tangível, e aquele raio atinge o Visão cai. Né? A Miss Marvel ela segue em fuga, né, acreditando que o Visão vai se recuperar, porque o Ballard está atrás dela. Lembrando que a Miss Marvel não é a primeira vez que ela encontra o Visão, ela já encontrou o Visão antes. Tem um vídeo aqui que é Miss Marvel enfrenta o Visão. Né? Não foi o primeiro encontro não foi muito bom, na verdade, né? Porque a Miss Marvel parecia uma vilã, uma inimiga pro Visão inicialmente. E a Miss Marvel também encontrou a Feiticeira Escarlate, depois do Visão, numa outra aventura que ela pediu ajuda para localizar o Tubarão-Tigre e a Namorita. Bem, seguindo aqui, a Miss Marvel ela segue até uma central elétrica e ali ela prepara uma armadilha para o Ballard. Então, usando o conhecimento científico que ela acabou adquirindo com a sua personalidade Kree, né, ela prepara uma armadilha para conseguir desabilitar a armadura do Centurion. E assim, quando ele chega, ela ativa aquilo e o Centurion ele é envolvido por um campo eletromagnético. E aquilo vai afetando a armadura. Ele não consegue mais resposta do computador nem da sua arma. Na verdade, a arma começa a disparar sem a sua vontade e ele é atirado, jogado de um canto para o outro, como se fosse uma peteca. E aí a Miss Marvel somente esperando o momento ali para pegá-lo. Finalmente, né, ele tomba, né, ela aproveita para dar um soco, né, nele, arranca a arma do seu braço e explode ela. Né? Sendo que ela acaba salvando ele, porque o aparelho que ela construiu criou uma reação em cadeia e aquela arma ia explodir. Então ele podia até, no mínimo, perder o braço se não morrer. A Miss Marvel acabou salvando o Ballard. E aí aparecem os Vingadores, o Visão, a Vespa, a Jaqueta Amarela, a Feiticeira Escarlate. E aí ela fala para eles, né, que eles relaxarem porque a crise acabou. Né? Ela tira o capacete, né, e aí é aquilo que a gente já sabia antes, mas agora só eles descobrem que o Homem Mascarado era o Ballard. E aí o Jaqueta Amarela fala que esse sistema era restrito para acesso somente para o Nick Fury. Né? Alguém parece que conseguiu... Aliás, o Magno, né, ele fala o seguinte, né, ele fala que o Nick Fury estava preocupado, né, sobre o acesso e segurança dos Vingadores. Né? Tá sendo irônico aqui, né? O cara tá preocupado dos Vingadores terem acesso, né, de segurança especial para S.H.I.E.L.D. e deixaram um Zé Mané roubar um armamento perigoso. Né? E a Wanda fala, né, não importa quem ele seja, né, o importante é que a Miss Marvel conseguiu acabar com ele, isso é o que importa. E aí, mas a Miss Marvel pensa, reflete, né, será, né, Wanda? Ela fala, o Ballard estava seguindo, né, a Miss Marvel e a Carol Danvers por meses, né, e ela queria saber por quê, quem mandou ele, né. Ela fala que ela pode ter ganhado aquela batalha neste dia, mas que ela tem uma sensação de que a guerra tinha apenas começado. Realmente, né, ela está sendo perseguida pela Mística e nós não sabemos ainda qual o motivo, porque a Mística quer matar a Miss Marvel. Talvez ele descubra isso no próximo episódio.